Este é o Unlocker, o podcast da Saraiva e Associados, produzido pela S+ Academy. Dois convidados compartilham as suas visões sobre a transformação das cidades, a sustentabilidade, as tendências económicas, sociais e culturais que se cruzam com a arquitetura, o design e o planeamento urbano. Neste episódio, dois líderes audazes e inspiradores em setores distintos, tecnologias da informação e arquitetura, partilham as suas experiências de internacionalização e o caminho percorrido para terem empresas competitivas no mercado global. Com Rui Pereira, cofundador e vice-presidente da OutSystems, e Miguel Saraiva, fundador e CEO da S+A. Bom dia, Rui. Bom dia, Miguel. É um prazer enorme receber-te aqui no nosso ateliê. É interessante esta dicotomia arquitetura-IT, tecnologia. É uma coisa assim, para um info-excluído como eu, é um desafio, mas também ao mesmo tempo um grande prazer. Muito obrigado pela tua presença. Espero que seja interessante para ti e com certeza será também interessante para todos aqueles que um dia nos vão escutar e esta troca de ideias. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Isto é realmente diferente do habitual e por isso é que me atraiu estar aqui contigo e termos aqui esta pequena conversa. Rui, ia começar a nossa conversa por uma área que é muito querida aqui no ateliê e que é muito difícil, que é a área internacional. O ateliê cresceu nestes 27 anos, vai fazer 27 anos que o ateliê foi fundado por mim. Há 15 anos para cá tem uma atividade internacional. Eu costumo dizer que é muito difícil encontrar empresas na área dos serviços, indiferentemente qual é a área de atuação na economia, mas empresas de serviços que se consigam internacionalizar como a OutSystem conseguiu, que é digno de registro e praticamente único em Portugal. Achei interessante começar a nossa conversa por aí, porque a internacionalização, apesar de ser muito querida na Saraiva e Associados, tem sido um processo muito difícil, é uma maratona, não é um sprint, e é um investimento muito grande. Vocês têm tido a capacidade de se implementar em diferentes regiões do mundo e em mercados muito competitivos, que até nem é o caso da Saraiva e Associados, que está a fazer agora uma transição para os mercados mais maduros, mais desenvolvidos, porque estamos com mais maturidade, estamos muito mais estruturados, muito mais organizados e até com mais know-how possivelmente instalado. Gostaria de saber um bocadinho o que é que tem sido o vosso percurso nessa área internacional, que é um desafio enorme. Para já dizer-te que a OutSystems tem 22 anos. Então é quase... Não é? 22 anos. Quase que nasceu com É verdade. com esse mais A. Mas nasce já com um objetivo internacional. Porque os 5 founders da companhia já traziam um cunho internacional, tinham trabalhado lá fora. Eu trabalhei nos Estados Unidos, os outros meus colegas, o Paulo Rosado em particular, que é hoje em dia o CEO da empresa, trabalhou nos Estados Unidos comigo, e por isso já trazíamos um ângulo internacional. E quando arrancámos, o pensamento foi imediatamente internacional e não mercado nacional. Agora, isso não invalida que tivéssemos que começar pelo mercado nacional. A verdade é que começámos. Por isso estamos a falar, as condições de há 20 anos atrás não é as mesmas de hoje. Há 20 anos atrás não havia capital de risco, não havia nada disso. E recordo-me há 20 anos atrás, quando fomos à procura do primeiro investimento, e batemos aqui à porta de uma coleção de bancos, e não havia outra hipótese senão o conceito de empréstimo. Não, nem sequer havia outro conceito, a não ser não existia a parte do investimento. Do venture. A parte do venture não existia. Havia, eu dou-te o empréstimo, mas provavelmente não te dou porque vocês ainda não nasceram. Mostra-me lá os resultados. Mas nós ainda nem nascemos, não há resultados. Isso é muito difícil. Pronto. E tivemos que ir à procura disso fora de Portugal. Mas seja como for, o processo inicial foi logo pensado internacional. E eu destaco aqui uma pequena regra que ainda hoje é válida, mas que foi sempre durante 21 anos uma pequena coisa que sempre empurrou para o internacional, que foi, a partir do primeiro dia, só com portugueses, dissemos entre nós não podemos comunicar entre nós na língua portuguesa. Interessante. Todos os e-mails têm que ser feitos em inglês. Desde os primeiros dias.
O que significa que 2 portugueses a enviar e-mails estavam a escrever em inglês. Mas aquele e-mail era redirecionado para pessoas de fora de Portugal e por isso não havia traduções, e por isso, adaptações. E isso foi uma regra que provavelmente é pequena, mas de repente toda a gente está com o inglês. Todos os documentos há em inglês, tudo. E por isso o internacional foi duro. Os primeiros, diria, 10 anos foram muito complicados, por isso se arredondarmos aqui a 20 anos, os primeiros 10 anos foram muito complicados. Começámos pela Europa, começámos pelo Benelux em particular, porque os primeiros investidores eram da Holanda e por isso a gente não tinha assim muita experiência disso. Bem, se são holandeses, talvez comecemos pela Holanda, why not? Não é? Foi muito duro a tornar a Holanda um país de referência, o primeiro país de referência internacional. Fizemos os clássicos erros de ir aqui para o vizinho de Espanha. Abrimos uma filial, desistimos, andámos para trás. Mas eventualmente houve um período que a internacionalização com o tal maratona que começou a funcionar. Mas, Rui, a vossa experiência internacional individual, que é uma coisa fundamental, é completamente diferente e distinta de ir depois vender um serviço internacionalmente a partir de Portugal, num mercado, na altura, com certeza pouco maduro, ao contrário do nosso caso da arquitetura, que tem sido bastante reconhecida fora de portas, mas depois esse reconhecimento não é proporcional à encomenda que vem do estrangeiro para as empresas de arquitetura portuguesas. Qual foi a transição da vossa experiência individual para uma experiência empresarial? Uma coisa é nós irmos trabalhar para fora para empresas muito estruturadas dentro das nossas áreas, que nos acrescentam know-how, que nos dão visão, que nos dão uma série de ferramentas que acrescentam valor à nossa vida profissional individual. Outra coisa é nós pegarmos na nossa empresa, na nossa marca, que há 22 anos era jovem, e enfrentar um mercado altamente profissional, concorrencial, e onde o preço não é o fator diferenciador, é a qualidade do serviço que nós prestamos, é a qualidade do trabalho que desenvolvemos com as nossas equipes. É uma coisa completamente oposta, na minha perspectiva. A vossa experiência também diz isso? Sim. Nós não... Eu acho que os fatores que nos levaram a crescer mais do lado internacional foi colocarmos e posicionarmos de uma maneira que os melhores do mundo faziam. Por isso, é uma mentalidade que foi: o que é que se faz melhor no mundo? São estas 5 ou 6 empresas. Todo o meu diálogo, o meu das pessoas que iam de Portugal para fora de Portugal e os que recrutávamos localmente, e todo as peças de suporte, websites, materiais, diálogo, resultados, tudo era colocado num patamar de isto é o melhor que se faz no mundo. Esta mentalidade é uma mentalidade que nos permitiu fazer isso, número 1. E a segunda mentalidade foi: nós não acreditámos desde o início de que pudéssemos fazer negócio no estrangeiro a partir de Portugal. Não quer dizer que não houvesse portugueses lá nas regiões onde nós estávamos a abrir. Não quer dizer. E houve inúmeros casos onde colocámos o português a bater à porta de um potencial cliente, e agora falando aqui só na Europa, na Alemanha ou na Inglaterra, mas isso nunca funcionou bem. Nunca funcionou bem. Isso é muito interessante. Vocês recrutam Localmente localmente para vender o vosso trabalho, mas na realidade nós não deixamos de perder a nossa identidade portuguesa. Correto. É evidente que Correto. nestes 22 anos, com certeza, que essa identidade portuguesa vai se diluindo para uma multinacional. Vai. Mas no início dos nossos processos, nós temos uma origem portuguesa e temos uma identidade e representamos uma cultura. Essa cultura, muitas vezes na área dos serviços, e por falta de tradição das empresas portuguesas em vender os seus serviços, repito, Sim. internacionalmente, é um obstáculo ao nosso sucesso. Vocês não sentiram isso? Sentimos, mas o diálogo, as pessoas que nós, e em particular na venda de serviços, porque nós durante muitos anos vendemos muito serviço, hoje também vendemos, mas o peso dos serviços, porque nós temos dois
Nós vendemos duas coisas. Ou melhor, vendemos uma, no princípio vendíamos duas, hoje vendemos fundamentalmente uma. Nós vendíamos duas peças. Uma é um produto que é vendido hoje em dia através de uma subscrição, e outro é um serviço que ajuda a implementar este produto. Hoje em dia, no princípio, as únicas entidades que vendiam serviço para o nosso produto éramos nós próprios. Exatamente. Hoje em dia há uma rede de entidades que faz o serviço em cima do nosso produto, e então, hoje em dia, interessa-nos mais o produto e delegar, fazer o enablement na nossa rede de parceiros para que eles próprios ganhem dinheiro a fazer esse serviço com a nossa tecnologia. Quase que o vosso cliente é vosso parceiro. Quase que o nosso... sócio, quase. Exatamente. Nós temos os clientes e temos os parceiros. Os parceiros é uma peça muito importante para nós. Pronto. Mas no princípio não era assim. No princípio não era assim. Nós fazíamos os serviços. É sempre um terror, o princípio. No princípio nós temos que fazer tudo, porque não há nenhum parceiro que olhe para isto e diz, mas quem são vocês? De onde é que vieram? Porque é que eu vou me dedicar a vocês? Não é? E por isso, aí eu acho que as características que nos levaram a ter relativo bom sucesso ao longo dos primeiros anos, onde nós éramos os principais a fornecer o serviço, é olhar para o valor. Nós não podíamos competir em custo, que apesar de tudo, factualmente temos um custo inferior a partir de Portugal do que fora de Portugal na Europa. Temos factualmente uma vantagem competitiva de custo, mas nós estávamos sempre a posicionar valor. E valor, no nosso caso, é resolver o problema do cliente. E por isso, essa atitude de esse script, no fundo, há um processo de pré-venda antes da venda acontecer, que pode não acontecer, mas há um processo de pré-venda. Nós criámos prescrições, scripts, metodologias de estar à frente de um potencial cliente e apresentar durante aquele ciclo todo de pré-venda de forma muito estruturada e muito profissional. Tudo o que fazíamos era mais uma vez pensado como é que o melhor do mundo faz. Mas não há uma desconfiança de quem vos está a encomendar o trabalho. Ao princípio, sim. Nós sentimos na arquitetura... Portugal, sim. Nós sentimos na arquitetura, quando vamos ou temos uma oportunidade de ir apresentar um determinado trabalho, e não havendo essa tal tradição da venda de serviço a partir de Portugal, como há no mundo anglo-saxónico, e onde o delivery é uma garantia para quem o compra, sim. A partir de Portugal, isso leva sempre questões, e por isso há sempre uma desconfiança em relação às empresas portuguesas, é aquilo que nós sentimos, em relação ao delivery. Eles até acreditam que nós temos o know-how e a capacidade técnica instalada, no nosso caso até a criatividade, no vosso também tem muita criatividade, com certeza. Sim. Mas há sempre uma desconfiança. E por isso há um investimento, e aquilo que nós sentimos que é muito interessante, mas penalizante, é que nós temos que investir sempre mais que os outros, no internacional. Correto. Por isso nós temos de dar sempre um primeiro passo, aumentando o nível de risco da nossa operação. Por isso há ali um momento de investimento que é bastante penalizador para o ateliê e que também ele, quando não resulta num contrato e numa relação de continuidade com o cliente, cria alguma desmotivação. Claro. Não só pela falta de oportunidade que isso cria, mas também pelo custo que isso representou. Completamente. Porque o internacional é altamente oneroso para as nossas empresas, não é? Eu acho que nos primeiros anos nós vimos claramente isso. E é como tu estás a dizer. Nós tínhamos de fazer um esforço extra. É quase pagar para querer. Porque Portugal, Algarve... É verdade. O que é que há mais em Portugal? De onde é que vem uma empresa de tecnologia? Eu compro tecnologia em empresas americanas. Raramente até há na Europa. Mas de onde é que vocês vêm? Porquê é que Portugal? De onde é que isto vem? Aquilo foi-se esbatendo com duas coisas. A primeira é que realmente, ao longo do tempo, e em particular na Europa, mas eu já estou a observar isto nos Estados Unidos, em particular, Portugal, há tanta uma falta de talento na nossa área que, de repente, Portugal é uma plataforma que eu também tenho acesso e, afinal, há pessoas lá, etc. E por isso, hoje em dia, esse já não é um problema para uma empresa como a nossa
Não é um problema. Mas há outra coisa. À medida que nós íamos obtendo sucessos noutros países, a nossa forma de liderar não era com os sucessos de Portugal. Fizemos isto na Inglaterra, isto na Itália, e de repente toda a interface é internacional. Não é o sucesso aqui em Portugal que trazíamos como para esta... Portugal era uma peça do puzzle global que vocês apresentavam. Exato, mas o que dizíamos é nós temos aqui esta referência em Itália, temos esta referência na Alemanha, temos esta referência aqui. E a interface de comunicação com o potencial cliente era só isto. Muito interessante. E de vez em quando trazíamos uma coisinha portuguesa. Mas era uma marca grande, portuguesa. Não podia ser uma coisa pequena. Uma marca grande, era um caso grande. Mas a maioria deles era só internacional. Uma das coisas também que eu acho que as empresas de serviços em Portugal estão pouco preparadas é para toda a logística fiscal, legal e outros fatores que são todos eles muito complexos, que obrigam a consultadoria externa às nossas empresas, mas que muitas vezes que temos que ter a opção de recorrer a elas. No nosso caso, nós convidámos a Deloitte para nos montar toda a operação internacional. Tivemos que estudar os mercados onde nos fomos posicionar, como é que podíamos exercer a profissão. No nosso caso da arquitetura, nós temos esse ónus, por isso nós não podemos projetar para todos os países do mundo. Há regras específicas de cada país, e eu, sendo arquiteto, não quer dizer que seja reconhecido como arquiteto nos Estados Unidos ou até no próprio Brasil ou outras geografias. E isso foi um investimento muito grande do ateliê. Hoje em dia é um know-how instalado do próprio ateliê, mas consumiu recursos inicialmente, e eu costumo dizer que o internacional tem que ser feito por opção e não por necessidade. Vocês sentiram também isso? Sentimos, mas a certa altura a nossa opção foi ir buscar, por exemplo, um CFO internacional, que já passou por isso tudo. Ou seja, ao longo do tempo, a nossa comissão executiva foi-se transformando de 100% portuguesa para 100%, não 100%, mas quase na maioria internacional. O CFO, e há aqui outro conceito que eu gostava de introduzir. Uma empresa como a OutSystem de 20 anos, no pressuposto, e é a realidade, que vai crescendo e não decresce, cresce, há patamares de estágios de desenvolvimento, e que em cada estágio, que normalmente é indexado à faturação, quando se atinge 10 milhões de faturação, 50 milhões, 100 milhões, requer um conjunto de executivos diferenciados do estágio anterior. E houve um momento nós dissemos assim, precisamos de um CFO com características mais globais. E nós tivemos CFOs portugueses. E quando passamos esse patamar, este CFO traz aquilo que a Deloitte portuguesa anda a comunicar com as outras Deloittes, a tentar fazer a agregação de todo esse conhecimento, dos Deloittes todos. E nós contratámos também, tivemos a Deloitte e outras casas, mas somos relativamente sensíveis a que quando achamos que passamos um estágio, temos que repensar a liderança toda está adaptada a isso. Isso é muito interessante, porque isso é um investimento. É um investimento, porque o maior investimento que nós temos nas empresas de serviços são as pessoas. É muito interessante essa passagem de patamar de negócio ter que ser acompanhada para um patamar de know-how de pessoas muito conhecedoras, e que neste caso do internacional em Portugal é raro, porque não há muitas empresas de serviços, estou sempre a repetir isto, mas é a realidade. Nós temos dificuldade em encontrar em 10 empresas de serviços que exportem serviços para o mundo inteiro. É interessante, mas também há aqui um paradigma engraçado que vocês têm, que não têm, mas que nós temos. Nas PMEs portuguesas, quando arrancam a sua internacionalização, o fator custo é sempre um fator muito presente no investimento. E muitas vezes, e isto até é pedagógico, aquilo que me estás a dizer, porque muitas vezes nós, arquitetos, empresários, vocês engenheiros, empresários, têm algum receio em fazer este investimento nesta massa cinzenta para passar o nível e consolidá-la.
Nós, os empresários das PMEs, temos medo de meter gestão dentro das empresas. Se calhar na vossa área isso não acontece muito, mas na nossa área acontece muito. Isto são empresas com um dono muito visível, muito presente e praticamente o único dono da empresa. E por isso essa partilha da gestão com uma gestão mais profissional, muitas vezes não permite esse crescimento, neste caso, internacional. Completamente. E vocês conseguiram fazer isso? Há aqui 2 ou 3 coisas engraçadas. A primeira é, no mundo da tecnologia, e eu vou ser simplista aqui, mas eu vou separar no mundo da tecnologia de quem fornece, por isso não é quem compra, quem fornece, 2 mundos. Há a empresa clássica que faz serviços. Tem pessoas que fazem serviços. E em Portugal é um país de empresas, na minha área de tecnologia, na nossa área de tecnologia, a maioria das empresas portuguesas nesta área são de serviços. Por isso, colocam a rentabilizar os seus recursos. E depois há outro grupo de empresas que em Portugal é pequeno, mas nos Estados Unidos é grande, que são empresas que criam um produto e vendem em escala o produto. Pronto. Mas isto tem na raiz um grande investimento. Antigamente, as empresas de produto, como o tempo de desenvolvimento desse produto demora anos, precisavam de ir buscar capital para financiar esse investimento. E por isso é uma curva de afundar custos, De altíssimo risco, onde muitas afundam custos e não sobem, e depois aquelas que conseguem começam a vender e com a venda começam a rentabilizar o investimento. E por isso, para uma empresa deste mundo, é fácil o pensamento que é, eu preciso de encontrar um conjunto de investidores que acreditem na minha proposta de valor. Na área de serviços, antigamente até muito recentemente, não é assim. Eu, se quer crescer, tenho que ter dinheiro, de alguma forma, como resultado do meu próprio serviço que eu forneço, para ir contratar mais pessoas e vou crescendo. É um crescimento orgânico. Muito orgânico no sentido de é difícil uma empresa de serviços, na minha área de tecnologia, dizer assim, mas eu para crescer mais rápido na Alemanha, na França e não sei o quê, e noutros países, ou nos Estados Unidos, ou onde quer que seja, eu preciso contratar 5 pessoas ali, 10 pessoas acolá, 2 líderes sólidos ali, mas eu não tenho dinheiro para aquilo. Então, eu em vez de fazer isto num ano, faço em 5. E hoje em dia, há empresas de serviço a dizer assim, eu vou buscar um private equity que me dá dinheiro e eu acelero este crescimento. Este pensamento é recente. E daí, ligando ao que tu falaste, há muitas empresas portuguesas que têm o seu dono à frente e que, em boa medida, eles podem, se a ambição desse dono for crescer, ele tem que abrir o capital da empresa porque vê mais benefício no crescimento do que no ownership. A maioria das empresas portuguesas porque é um problema cultural. Vai fazendo. Sim, porque é um problema cultural. É um problema cultural. É um problema cultural e de falta de risco e um bocadinho de ambição. Porque a abertura internacional das empresas portuguesas não se abriu-se provavelmente há 10 anos. Há 10 anos. As empresas portuguesas de tecnologia há 10 anos atrás trabalhavam em Portugal. É interessante o vosso negócio porque vocês não têm... Eu tenho uma teoria sobre a internacionalização das empresas portuguesas. Eu acho que é muito difícil fazer uma internacionalização a partir de Portugal, por todos os motivos que temos vindo a conversar, mas um deles é que nós temos de ter uma base sólida de atividade na nossa origem. E essa base sólida Correto. Na origem permite-nos depois dar passos mais consolidados fora. Correto. E com estratégia. Quer dizer, nós quando vamos para fora não podemos escolher mercados sem os estudar, não podemos ir para mercados porque achamos que são mais interessantes, mas o achar está muito longe da realidade. E por isso não podemos ser nada aventureiros. Por isso temos que estudar muito dentro de casa. Temos de ter uma massa crítica financeira considerável que não ponha em risco, no nosso caso, a casa-mãe e o nosso negócio. É isso mesmo. Mas aquilo que eu sinto de diferença entre o mundo da arquitetura e o vosso mundo do IT é vocês não têm que ter um core base em Portugal. Nós, arquitetos, temos uma vantagem que é muito similar à vossa, nós produzimos dentro da nossa casa, não produzimos em casa do nosso cliente. E por isso nós podemos estar aqui em Portugal a desenvolver o dito produto, que é a arquitetura no nosso caso, e a colocar em qualquer parte do mundo. E depois temos ateliês próprios ou ateliês satélites que vão dando apoio
nas diferentes fases do projeto e que dão todo o suporte local às nossas operações. No teu mundo, não é essencial ter uma base sólida no país de origem? Passado 22 anos, com certeza não, mas inicialmente não era importante ter essa base sólida em Portugal? Foi, e a verdade é que durante vários anos a única região que produzia resultados era Portugal. Por isso, é um mercado doméstico. Normalmente espera-se que uma empresa que nasça num determinado mercado domine aquele mercado, tenha uma presença forte. Só que o mercado português é pequenino. Para irmos buscar dinheiro e dizermos, mas nós temos aqui uma base sólida, o investidor que é americano ou tipicamente inglês olha e diz, mas a vossa base só gosto, mas é pequenina. É pequenina. Não tem expressão. Não tem muita expressão. Ou seja... Isso tira o interesse do investimento. E tira o interesse do investimento. Tira o interesse. Mas... e por isso, o investidor investe quando acredita nos empreendedores. Mais do que no negócio que está na base sólida, eu olho para estes empreendedores que estão aqui à minha frente e pergunto-me a mim próprio, a mim, investidor, será que estes indivíduos conseguem fazer crescer a empresa em Inglaterra, nos Estados Unidos? É mais fora de portas. É mais um acreditar na capacidade dos empreendedores do que se eles fizerem em Portugal bem, então vai acontecer bem na Alemanha ou fora. Não é aí, está na maturidade, na sofisticação e na completude da minha proposta de internacionalização ao investidor. É interessante porque para vocês é tão importante o investidor como o cliente. Porque o investidor é que vos proporciona ganhar massa crítica. Quase diria que o investidor, no vosso caso, se calhar um bocadinho... São momentos. Sem o investidor é difícil haver internacionalização. É. Porque o investidor é um catalisador no vosso trampolim para o mercado externo. É interessante porque o nosso investidor é um investidor indireto, não é um investidor de capital dentro das nossas empresas, apesar da Saraiva Associados ter vendido 50% do seu capital. É um investidor com a perspectiva do aumento, na perspectiva dele, do negócio no mercado internacional. Claro. E por isso há aqui, sendo negócios completamente diferentes, tem essa semelhança na sua base, não sendo tradicional no nosso caso e sendo muito tradicional no vosso caso. A minha questão passa, sem o investidor na base e sem esse catalisador, é muito difícil fazer a internacionalização. Eu acho que ou o risco é muito maior. Não, é um trabalho de amadores. É muito difícil. Pois. Ou seja, depende só dos donos, acionistas iniciais, dizerem eu não me importo de ir devagarinho na internacionalização. Não me importo. Tem ninguém a chatear-me, tem ninguém a pedir-me resultados. Por isso, se eu demorar 10 anos a ir para a Alemanha, tudo bem, desde que ganhe aqui dinheiro, aqui, acolá, não há problema nenhum. Isso é uma perspectiva muito pequenina que normalmente não tem os resultados desejados e que consomem recursos na base. Sim, não é? Por isso, há muitas empresas que fazem isto e vão andando, mas a velocidade do mercado mundial é superior à dessa empresa. E há algures no tempo, essa empresa vai ter ali um problema. Está desatualizada. Está desatualizada, anda mais lento que o mercado, a sua oferta não é adaptada, porque o mercado anda muito rápido. Por isso, o benchmark é, se eu estou a fazer, imagino eu, arquitetura, como é que o teu ateliê se compara com os benchmarks do mercado em termos de crescimento? Por isso, ateliês comparáveis. Exatamente. Como é que eu me comparo no crescimento? E crescimento pode ter aqui vários fatores, pode ser receitas, pode ser, sei lá, não sei, edifícios, o que for. Pode ser áreas de especialização. Áreas de especialização. Mas como é que eu me comparo? E nós estamos sempre a comparar com benchmarks. E se eu estiver muito bem, mas eu estou a crescer menos que o mercado, eu inevitavelmente, passado uns anos, vou ter um problema. É interessante essa análise, porque a tecnologia, ao contrário da arquitetura,
muda os seus princípios muito mais rapidamente e nós atualiza-se ao Nós minuto. inventamos, vamos lá ver, nós criamos, já estamos a criar terminologia e coisas relativamente obscuras para se vender dentro de 10 anos as mesmas coisas. A área de tecnologia é incrível. Inventa complexidade. Essa é a parte não é? semelhante à nossa. Inventa complexidade e o tempo evolui e era suposto este mundo da tecnologia ser mais simples, mas é cada vez mais complexo e, É quase uma corrida. e nós, a IT, inventamos esta complexidade e temos dificuldade em traduzir a complexidade para em coisas simples. E isso leva-me a uma coisa que é um desafio, e eu acho que é um desafio similar ao nosso. Agora um bocadinho ao lado da internacionalização. Eu costumo dizer que o cliente do gabinete de arquitetura é o maior perturbador ao desenvolvimento da nossa própria atividade. É ele que cria grandes entropias ao processo. Por isso, no sistema de encomenda, ele entra no ateliê com uma ideia muito pré-definida, tem perfeita consciência daquilo que quer, mas durante o processo desvirtua-o completamente. E nós temos outra coisa que eu gostaria que tu falasses também, é que nós temos relações com os clientes de 5, 6, 7 anos sobre o mesmo objeto. Por isso, quando eu desenho um hospital, eu sei que vou estar desde o processo que ele entra-me dentro da porta até ao fim até sair da porta, chega a estar 5 e 7 anos aqui dentro. Isso tem coisas que são altamente... Isso é o nosso sonho. Mas é que é sempre com o mesmo trabalho. Mas é o nosso sonho. Ou seja, eu gostava de ter clientes durante muitos e bons anos. Mas com novos desafios. Eu ponho esse ónus em mim. Em mim enquanto criar oportunidades com aquele cliente para expandir Isso é interessante. o footprint que temos. Mas O cliente cria perturbação no processo criativo? cria. E não é só o cliente. Pois todos os dias a concorrência bate à porta do nosso cliente. Todos os dias. A desafiar o cliente. E o cliente vem ter connosco, mas vocês podem fazer isto. Mas está ali o osso. Todos os dias a gente tem que estar a acomodar novas ideias. Acomodar, a traduzir complexidade em simplicidade que ele possa compreender e relacionar a simplicidade com o valor que ele percebe. É um trabalho diário, porque, como no nosso caso, nós temos subscrições. Se o nosso serviço é tipo não evolui, começam a perder as subscrições. Desliga a subscrição. Está sempre a alimentar. Está sempre a preocupado. Será que o cliente está a tirar o máximo partido da nossa tecnologia? Esta é a nossa pergunta. E um cliente vosso em que adjudica a obra no dia 1 e só no dia 544 é que tira benefício, este time to first value é gigante. No Uber não é assim. Eu abro a aplicação, escolho um destino e eu tenho valor 3 minutos a seguir. Isso é impressionante. Este time to first value, que nós também, quando adjudicam-nos um novo sistema, uma nova proposta, e a primeira vez que o cliente toca no resultado final é 1 ano depois, em oposição a 1 mês depois, nós com 1 ano depois sabemos que há um desencanto enorme, mas se for um minuto depois, ou um dia depois, ou um mês depois, não há. Por isso, todo o nosso mecânico é como é que eu antecipo o valor. Mas há um tempo... O cliente não interessa, o cliente quer sempre menos. Não interessa. Mas isso também temos esse processo. O first time, que nós chamamos first time to first value, lead time to first value, é uma otimização minha, sim. Não é do cliente. O cliente, se eu pudesse ter o edifício depois de adjudicar no dia seguinte, é maravilhoso. Claro. Era maravilhoso. Claro. Mas eu tenho 2 anos. Mandatos. E cria uma perturbação na relação gigantesca e cria momentos altamente eufóricos e depois grandes depressões. E isso reflete tudo na relação com o cliente, tendo nós muito focados no produto final, que no nosso caso é a construção. No vosso caso, com certeza, é a elaboração da plataforma e a pô-la online. Que é a construção. Que ou o próprio serviço. É muito similar. É a mesma coisa, muito similar. Uma coisa importante, voltando aqui à internacionalização.
vocês têm vários polos de desenvolvimento em diferentes geografias. Não é certo que um cliente que está na Alemanha tenha o seu produto desenvolvido na Alemanha. Não. Pode ter em Inglaterra ou em Portugal. Como é que não é um desafio essa passagem de informação na recepção do trabalho para um dos polos de desenvolvimento? Porque nós temos esse problema. O nosso arquiteto local recebe uma informação. Nós temos aqui uma questão de autoria que é muito valorizada e que eu valorizo muito. Eu quero controlar muito o que é o desenho do meu gabinete e por isso eu, além de ser autor de grande parte dos projetos, sou um diretor criativo deles. Essa transição do receptor arquiteto local para a sede, neste caso em Portugal, e para mim, criou um risco enorme de interpretação. É igualzinho a nós. Igualzinho. Como é que esbatem esse problema? Ahm, Envolvendo com certeza o country manager ou o receptor da encomenda ao longo do processo. esbate-se. Primeiro, tenta-se esbater, porque a partir do momento que há muitas pessoas, as mensagens vão. Não há hipótese. É pessoas, temos sempre um problema quando mete pessoas. A interpretação. Nesse sentido. Uma das coisas que nós fizemos foi colocar as pessoas que temos em Portugal a falar com o cliente. Por isso, assumir que há uma pessoa na região que é o único ponto de contacto com o cliente, não nos serve. Há um ponto de contacto com o cliente, certo? E ele traz o cliente. Mas as pessoas de Portugal falam com o cliente. Há orquestração, etc. Mas eu aqui em Portugal, se tenho um problema, tudo coordenado, eu falo com o cliente a partir de Portugal. Não há problema nenhum. É interessante porque nós inicialmente não tínhamos esses processos e caminhámos para isso. Por isso, havia uma deformação por opinião pessoal e de interpretação, que é normal, como tu estavas a dizer, são pessoas. Nós tínhamos esse problema que era recepcionar uma informação ou uma percepção de informação diferente daquela que o cliente queria. Isso tinha custos para nós, como é óbvio. E hoje nós, quando temos um cliente como temos no Egito, a relação dele é também com o nosso ponto de contacto no Egito, mas não há decisões estratégicas do projeto sem serem partilhadas diretamente à fonte de desenvolvimento. E nós, em cima disso, no princípio dizemos logo aquilo que estávamos a falar antes de iniciarmos a entrevista, que é, nós apresentamos aos nossos clientes uma metodologia de trabalho. E isso implica uma cadência. Isso é muito anglo-saxónico. Nós temos dificuldade em fazer isso em Portugal. Pronto. Porque somos muito informais na relação com o cliente. Não. Tem que se ter uma cadência. Não quer dizer que não haja. Há etapas, cadências, decisões. Já não andamos com Excels de um lado para o outro, é tudo partilhado. E há dashboards. E há dashboards de determinados elementos do estado do projeto. Por isso, apresentamos logo e educamos o nosso cliente da metodologia. É assim que vamos trabalhar. Está bem. Não é está bem. Quais são as pessoas do vosso lado que fazem o par com este meu rol que eu tenho deste lado? E o rol daquele. E quem é o steering committee? Quem é quem de cada uma das partes. Exatamente. E onde é que se faz o encontro. E quem é que faz o acompanhamento de desenvolvimento. E o steering committee. Lá está, nós ao fim de 15 anos de internacionalização chegámos a isso muito tarde. Isso teve consequências, mas é nesse aspecto que eu digo que a internacionalização é uma maratona, não só de investimento e de capacidade financeira, mas também é uma maratona porque vai somando experiências e que vão sendo aplicadas. No meu caso, que nunca trabalhei no estrangeiro, antes de fundar a nossa empresa, e que não tive experiências em gabinetes internacionais, isso foi um ónus, e isso é interessante em relação ao princípio da nossa conversa, foi um ónus na colocação em prática de todos estes fatores, e por isso nós tivemos custos e sobrecustos, porque temos falta de experiência nisso. E eu acho que estas conversas têm muito esse fit, que é a partilha do risco dos outros e tentar pegar nesses diferentes riscos e trazê-los para dentro da nossa empresa e mitigá-los. Porque o investimento é tão grande. E o investimento, há aqui uma coisa interessante, que é, o investimento não é só financeiro. No nosso caso, como
fundadores das empresas, há aqui um investimento pessoal que hipoteca grande parte da nossa vida pessoal também, nos primeiros passos da internacionalização do ateliê. Sim, completamente. Eu vivi um ano na Holanda, à conta de lançarmos a Holanda. O negócio levou-te para a Holanda. Pois. Não havia opção. Sim. Dá aqui um conceito novo, hoje em dia, que está a acontecer, que é a tradução da complexidade em valor. Ou seja, as empresas hoje que lideram a tecnologia conseguem transmitir aos seus clientes, conseguem transmitir simplicidade e alinhamento com os problemas que eles têm. Isto parece um bocadinho teórico. Mas não é preciso conhecer muito bem o negócio do cliente. Não? Eu vou dar um exemplo. Eu ainda não te disse, mas eu comprei um imóvel que tu desenhaste no Infinity. Ora boa, estás quase a ir para lá. Estás a ver? Bem, Uma boa opção. aí está. E como parte do processo clássico de uma compra de um imóvel, aparece um conjunto de milestones que me informam a mim e eu, porque atingi aquele milestone, é suposto eu pagar mais um X. Exatamente. O que é que me vem nesse milestone? Vem-me documentos que eu olho para aquilo e digo assim, eu não faço ideia o que é que está para aqui escrito. Não sei. Eu só tenho que pagar, porque eu não vou compreender o que está aqui. E por isso é um exemplo em que ninguém pensou assim, o que milestone é este? E como é que isto é percepcionado por um cliente que vai comprar o imóvel? E que vai investir milhões. Colocam uma certidão de não sei. Who cares? Mas, Rui, essa simplicidade é muito interessante, porque o vosso negócio é muito mais jovem que o nosso. Mas o vosso evolui diariamente muito mais do que aquilo que o nosso evolui. E eu, quando digo o nosso, digo a fileira da construção. Nós somos muito amadores a gerir os processos todos. Desde o início do processo até à comercialização do produto final, que é aquilo que nós desenhamos e que os nossos clientes vendem. Vocês são muito mais profissionais do que nós nisso. E os montantes em causa, às vezes, se calhar, e isto é pura ignorância minha, são menores do que aqueles que representam a compra de um imóvel. Sim. E por isso, nós, na nossa área, temos muito para evoluir. Nas diferentes estágios do processo, vocês aí são muito mais profissionalizados, vencem etapas rigorosas, transmitem aos vossos clientes o que Tentamos, pelo menos. E adaptam. Nós temos essa dificuldade, que é adaptar o nosso discurso à realidade do dia-a-dia. Seja na explicação do projeto, seja no promotor, na relação com o cliente final, seja na relação, muitas vezes, entre o construtor, a fiscalização e o promotor, que depois envolve o arquiteto e o engenheiro e os engenheiros das diferentes especialidades. Nós temos isso muito pouco profissionalizado, tentamos profissionalizar, mas talvez por ser uma profissão muito antiga e com sistemas muito obsoletos de controle e por ter uma baixíssima evolução comparativamente com o mundo do automóvel, que tornou-se muito profissionalizado e muito mecanizado, a área da construção é muito adversa a esse tipo de controle e de adaptação de linguagem. Mas por acaso é um tema interessante, porque eu queria te perguntar, como é que tu vês a tecnologia a entrar nesta cadeia de valor que tu acabaste de descrever, como elemento estruturante destes diálogos? Tem havido muita dificuldade. Quer dizer, hoje uma janela tem uma composição e a janela por si só não é comparável com as janelas que se faziam há 50 anos atrás. Por isso, há uma grande evolução da materialidade na construção civil. Essa evolução não tem sido acompanhada na montagem do objeto como um todo. Mas os veículos, um automóvel, conseguiu fazer isso, essa automação toda. Por 2 ou 3 motivos. Para já, o mercado o exigiu. Nós somos tolerância zero se a água entrar dentro do nosso carro. Vamos ao stand, devolvemos o carro e queremos um novo. E eles, se calhar, nos oferecem o carro.
mas somos muito tolerantes a comprar uma casa que custa... É a coisa mais cara que nós compramos, mas somos muito tolerantes a que a água entre dentro da nossa casa. Seja pela janela, seja pelo telhado, e chamamos o senhor para retificar, mesmo que ela seja nova e a estrear. O problema é que a mão de obra até hoje foi muito barata e a motivação de introdução de tecnologia no sistema da construção foi sempre, é um dos motivos, foi sempre condicionado ao valor da mão de obra. Além disso, havia muita mão de obra disponível, coisa que hoje não acontece. Quer dizer, hoje é impossível e não é possível imaginar que tem que se construir, não sei, 30 mil carros por mês e há 3 tipos a parafusar parafusos. Isso não é viável. Eu acho que a construção está a chegar a esse momento de transição. Vamos somar a isso também as questões da sustentabilidade. É mais difícil termos construção sustentável se for feita caso a caso e não de uma forma com um controle de pré-fabricação e de assemblagem no local. Eu acho que está-se a começar a dar os primeiros passos em relação a isso e é inevitável isso acontecer. Eu acho que isso vai ser um choque para nós arquitetos, porque nós estamos muito habituados a fazer a peça, estamos muito habituados a fazer o objeto e o objeto próprio e odiamos a repetição. Gostamos do testar, mas não gostamos da repetição. E estes sistemas que começam-se a tentar implementar de pré-fabricação e assemblagem vão-nos condicionar em termos criativos. É evidente que nós também, como vocês, somos muito criativos e precisamos arranjar maneira de fazê-lo evoluir, mas inicialmente eu acho que vai haver uma regressão conceptual, talvez, em relação àquilo que temos hoje. Mas é inevitável, porque a urgência da habitação é enorme. Da mesma forma que os vossos clientes procuram por novas plataformas, por novos serviços, a sociedade, que é o nosso cliente, no geral, hoje tem uma necessidade enorme de habitação, com custos muito mais reduzidos e com qualidade muito superior. E esta trilogia é uma coisa muito difícil de casar e é um desafio enorme para nós. Porque hoje nós ainda temos o tipo a barrar num edifício como a Infinity, que tem 50 ou 60 mil metros quadrados no seu todo, temos tipos a pintar as paredes do imóvel como fazíamos há 50 ou 100 anos atrás. E isso começa a ser impensável conseguir-se fazer. Rui, um grande desafio que nós temos na arquitetura é trazer-lhes alguma tecnologia. Nós não gostamos, mas temos que começar a somar essa tecnologia. Achas que a tua empresa um dia poderá, não sei se está, mas se poderá ou poderá vir a estar mais próxima do ramo da construção? Achas que isso poderá vir a acontecer? Olha, eu vou-te responder com um cunho internacional, que é, nós, OutSystems, somos agnósticos a qualquer ramo de atividade. Ou seja, a nossa tecnologia serve qualquer ramo. Os nossos parceiros é que agarram na nossa tecnologia e vão a determinados setores verticais, à banca, ou à construção, ao retalho, etc. Por isso, pode, sim, se houver uma coleção de parceiros nossos que dominem o setor da construção e que compreendam as necessidades desse setor e façam um mapeamento entre a tecnologia OutSystems e as necessidades. Por isso, como é que nós estaríamos lá? É se houver parceiros que queiram resolver problemas da construção e que vejam a OutSystems como uma plataforma base para resolver isso. E aí estaremos lá no ramo da construção. Muito interessante. Rui, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui contigo. Acho que tendo atividades tão diferenciadas, temos muitas vezes os mesmos problemas internacionais, temos os mesmos princípios de atividades são diferentes, mas temos como princípios base servir o nosso cliente bem e dar-lhe coisas novas e despertar o interesse dele constantemente, por forma, em último caso, de fixá-lo em relação ao nosso negócio. É interessante como duas áreas tão distintas podem ser tão complementares e trocar experiências, não só nacionalmente, mas também internacionalmente. Eu, antes de mais, agradeço-te por este convite. Foi excelente a nossa conversa.
e realmente concordo contigo, houve uma série de paralelos de metodologias de implementação de serviço, etc., que eu não tinha essa percepção tão enraizada, e por isso, obrigado por me educares hoje numa série de coisas, mas eu ia-te fazer um desafio, porque eu nesta conversa que foi super interessante, acabei por não falar de um tema contigo que eu tinha aqui comigo, que era de onde é que vem a criatividade, como é que se forma a criatividade, mas um dia talvez a gente possa falar sobre isso. É uma conversa do dobro da dimensão da nossa. E eu gostava de aprender mas a como é que criatividade vem. também se desenvolve. É isso que eu Esse vou é um dizer. tema que um dia... A criatividade desenvolve-se e eu tenho algum receio que esta evolução e esta aproximação à tecnologia, a criatividade fica um bocadinho condicionada. Tenho essa esperança que não. Conto contigo para que não seja assim e que o futuro seja risonho para os dois. E muitos parabéns pela tua empresa, que é extraordinária. Sei que tem 2.000 e tal funcionários em engenharia espalhado pelo mundo. Tem uma dimensão completamente atípica para as empresas portuguesas. Parabéns. Continuação de um grande sucesso. E que tu tenhas a possibilidade de passar a tua empresa para outra geração. Isso é um grande desafio que eu tenho. Eu gostaria muito que a Saraiva e Associados passasse para outra geração, para além da minha existência. Entendo perfeitamente esse desafio. Até porque acho que é um crime para Portugal prescindir das nossas empresas. Muitos parabéns. Obrigado. E parabéns também a todos os imóveis que tu fizeste. Muito obrigado. É que são realmente, e eu digo-te isto, como te disse, comprei um, são realmente o desenho que tu fazes, o design que tu tens, aquilo que eu vejo enquanto cliente final, são realmente únicos e distintivos naquilo que eu vejo e que eu leio diariamente, como qualquer pessoa em Portugal lê. Muito obrigado. Parabéns. Este foi o Unlocker de hoje. Outros episódios estão disponíveis no Spotify, no Google Podcasts, no canal de YouTube e no website da S+A. Obrigado por nos escutarem.